Bora falar então dessa preparação do time, né, para pegar o Palestino amanhã, um jogo que se tornou com um clima um pouco estranho, né, nesse meio do caminho, porque tem que pensar no clássico domingo, mas vai pegar o Palestino, pelo menos serve como amistoso, né? Exatamente, tanto que a gente fala aqui desse time reserva, né, que o Léo Jardim pode levar a campo amanhã, exatamente porque não vale nada em relação à pontuação. O Cruzeiro já está fora da Sul-Americana, não vai disputar as oitavas, muito menos os playoffs, mas ainda assim precisa da vitória, né, Léo? A gente fala aí pela premiação também dos jogos da Sul-Americana. Se ganha amanhã aí já são mais ou menos 650 mil na conta, já paga aí pelo menos o gasto do jogo. E o Leonardo Jardim... Desse detalhe, né, Maria? Perdão te interromper. Sim, claro. Esse detalhe de a premiação por vitória, né? Exato. Então, por exemplo, já é um jogo que não deve ter um grande público. E mesmo se tiver, o Cruzeiro já faz uma promoção de ingressos para conseguir, pelo menos, não ter um estádio vazio. Então, a vencer já tem uma premiação da vitória para não ter prejuízo jogando Mineirão, né? Exatamente. O Cruzeiro aí que estava divulgando durante a semana ingresso mais ou menos por R$30, Léo. Baratinho ali. Teve um outro que estava reclamando, ainda achou caro pela campanha tão ruim que o Cruzeiro fez na Sul-Americana, mas foi uma forma aí de tentar atrair o torcedor, já que o clube sabe que a campanha do Cruzeiro realmente foi muito ruim. E exatamente por isso, pensando no clássico contra o Atlético no domingo, que já ia falar Léo Campos, que o Léo Jardim deve mandar a campo um time bem modificado. A gente fala aí de alguns jogadores, a gente tenta, né, esboçar um desenho aí de alguns jogadores que o Jardim pode levar a campo. A gente fala, claro, do Otávio, mas na direita, será que o William, né, que era titular até ontem mesmo, pode ser titular no jogo de amanhã? Talvez seja uma oportunidade mesmo, Léo, para o Gamarra retornar. O Gamarra que veio agora na zaga do Cruzeiro, do Atlético Paranaense, não estava sendo nem relacionado, jogou aí contra o Inter no início do Campeonato Brasileiro, veio fazendo partidas muito ruins. Talvez agora seja a hora de mostrar mais um cartão de visitas aí, colocar de fato o Cauã Prats na lateral esquerda, que fez a sua estreia nos últimos jogos. É um menino também, né? Então acho que de fato o Leonardo Jardim vai tentar dar uma rodagem, trazer o Dineno de volta pro ataque. Desde que voltou da lesão ainda, o Cruzeirense não conseguiu ver de fato aquele Dineno do ano passado, né, Léo? É verdade. Daqui a pouco eu vou pegar aqui o jogo, por exemplo, contra o Muxuquiruna, que o Cruzeiro também, né, nesse jogo lá no Equador, teve um time quase todo reserva, o que pode fazer então o técnico Léo Jardim. Mas tem um jogador que poderia ter oportunidade nesse jogo, que hoje não participou do treino, né, Maria? Pois é, que é o Japa, o volante do Cruzeiro, que ele estava lesionado, né? Lesionou no início de janeiro, teve uma lesão na coxa esquerda, voltou no mês passado, mas hoje ele não treinou, teve uma gastroenterite, Léo, aquela dorzinha de barriga, aquele incômodo que de vez em quando a gente tem. O Japa tá fora, não treinou hoje com o Cruzeiro, então a gente já imagina que amanhã ele não esteja disponível para a partida e que inclusive o torcedor cruzeirense quer vê-lo de volta, porque ele estava em boa fase quando ele machucou, mas para amanhã certamente será uma ausência. O último jogo do Japa foi no final do ano passado, depois ele teve uma lesão, né, no início do ano, e não teve mais oportunidades. O Japa, ele até surgiu, Olélio, você tem a sua opinião, surgiu como uma boa promessa da base do Cruzeiro, tanto é que se firmou aí no profissional, né, assim, não foi negociado, ainda faz parte do elenco do Cruzeiro. Só que talvez a lesão atrapalhou muito no início da temporada, né? É verdade. É um jogador que surgiu bem, né? Diante de uma dificuldade tremenda naquele momento do Cruzeiro, principalmente com o Zé Ricardo, que teve que utilizá-lo. Mas de lá para cá também, ele tem tido muita dificuldade para ter uma sequência, por causa de lesões, né? Se ele estiver apto, é um jogador que o torcedor do Cruzeiro gosta e gostaria de vê-lo mais vezes em campo, né, Léo? É verdade. Agora, Maria, agora sim, vamos pro time então. O que pode fazer? Você trouxe aí algumas opções do técnico Leonardo Jardim. Eu falei sobre o jogo contra o Muxuquiruna, né? A gente tem a escalação aí do jogo contra o Muxuquiruna para ter uma ideia o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim. Naquele jogo, ele também teve uma escalação reserva ali do Cruzeiro, quase toda reserva. Então, para o jogo dessa quarta-feira, provavelmente ele vai repetir boa parte desses jogadores.
Afinal de contas, ele tá visando o clássico. Olha aí, tá aqui no telão também essa escalação. Alguns jogadores titulares, né, Mabi? Sim. Aqui a gente tem Cássio, Fabrício Bruno. São jogadores titulares. Mas aqui, ó, mas ele pode começar com Wallace, Murilo. Eu acho que ele não começaria com o Eduardo, não. Talvez vai, de fato, com o Rodriguinho. No ataque, talvez com o Dineno. Talvez Lautaro também. Marquinhos pode ser uma boa pra voltar. E então, o Gabigol? Eu acho que ele vai segurar o Gabigol pro clássico. Você não acha, não? Será? Ou então coloca no segundo tempo. É um jogo que não vale nada, né, Léo? Eu, se fosse a Maria Jardim, eu não desgastaria o Gabigol por enquanto, não. Seguraria ele ou para um segundo tempo ali, para continuar ganhando ritmo, ou então deixa ele pro clássico. Aqui tem essa dúvida se o Cássio joga ou não, né? Se ele vai testar aí outro goleiro. O Lélio até na enquete vota no Otávio. O William, né, agora não é mais o titular, então provavelmente no clássico é Fagner titular na direita. Fica a dúvida também na questão do Fabrício Bruno, né? Por exemplo, ele foi até utilizado nesse jogo do Mushuki Runa. Acho, Lélio, até muito em função das opções para a zaga, né? Porque o Gamarra, ele deixou uma impressão negativa nas últimas participações e acaba não tendo outros jogos, né? O Gamarra, e aí a zaga vai ficando mesmo com o Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba. Então, 2 vagas aí para os 3. Na esquerda, o Cauã Prats. Mas o Fabrício Bruno... eu não coloco. Não. Aí eu não sei o que ele faria, por exemplo. Se ele... Aí tem que jogar o Gamarra mesmo. Agora, se o jogo já é um amistoso e não vale nada, vale, né? Uns 600, 700 mil reais aí, né? Mas, de qualquer maneira, cara, o Fabrício Bruno é muito importante estar inteiro para domingo, viu? Satisfeito com esse meio? Pode ser isso mesmo? O Wallace, Murilo, o Eduardo também. Assim, não sei se fica dúvida, né? Porque nesse último jogo o Eduardo foi muito bem, né? Ele foi elogiado pelo técnico Léo Jardim, só que não tinha o Romero, né? Pro clássico o Romero joga, então deve ser a trinca mesmo do meio de campo, com o Romero, com o Christian, Lucas Silva e o Matheus Pereira ali, né? E o Eduardo então fica disponível. O Rodriguinho, Lautaro e Bolassi. Você colocaria, por exemplo, o Gabi na vaga do Lautaro, Lélio, nesse time aqui, já que o Lautaro é outro que tem sido cornetado bastante nos últimos jogos. Ele jogou contra o Sport, que até onde eu vi ele tava... Não... Jogou, entrou no segundo tempo. Uhum. Ah, tá. Mas ele tava aí com probleminha, ele pode ser poupado também. Aí pode começar com esse time mesmo, o restante aí. Eu tiraria o Cássio, daria uma oportunidade pro Otávio e tiraria o Fabrício Bruno também. Bom, pelo menos a minha opinião, né? Não tem também até muito que fugir aí o técnico Leonardo Jardim. Tudo bem que vira e mexe ele pode apresentar alguma surpresa, né? Kaique Kenji, talvez, pode começar jogando, menino jovem. Se ele quiser oportunizar mais, né, garotos da base, ele tem o próprio Kaique Kenji, que pode entrar ali como titular. Tem a questão do Dineno também, que já tem aquela característica de ser mais centroavante mesmo. Talvez. Gol de cabeça é um dos melhores, né, o Léo? Acho que é o único atacante que o Cruzeiro tem nesse momento com essa característica de centroavante, né? Ele pode colocar o Dineno no lugar do Lautaro e passar o Bolassi para jogar por uma das pontas. No caso, sei lá, ponta direita, pode jogar pela direita e o Dineno centralizado. Ele pode fazer isso. Né? Porque o Lautaro, mesmo tendo feito o gol contra o Mushuki Runa lá no Equador, o que mais se ouviu foi crítica pra cima dele, né? É verdade.